Isso aí é cálculo 1 na tua faculdade? Sim, sim. Tá. Qual curso tu faz? Eu tô fazendo ADM no INSPER. Ah, INSPER. Sabia que já tinha visto esse esquema em algum lugar. Tem bastante aluno do INSPER. Vamos ver. Considere uma função polinomial g de grau n. O gráfico g', a derivada primeira de g é dada a seguir. Então tá aí o gráfico. Então, a gente nota que tem o que seriam, assim, diretamente, 3 raízes, né? Sim, Isso nos ajuda a identificar, né, que isso aqui muito provavelmente é um polinômio de terceiro grau. terceiro, mas não, eu acho que não é de terceiro, tá? Por Aham, quê? Por causa do seguinte, quando tu tem um polinômio de grau ímpar, eles costumam, né, na verdade é sempre que isso acontece, ir de menos infinito para mais infinito. uhum. Então, o terceiro grau é uma coisa mais ou menos assim, né, Ah, ali. sim. Vem do menos infinito e vai para mais infinito. Ou o contrário, né? Aham, Isso também, ir para mais. Né, quando o seu expoente de maior grau é par, vai para um lugar só. Ou só para menos infinito ou só para mais infinito. Tipo uma parábola, né? Uma aham. parábola x Sim. quadrado, ela vai só para mais infinito. Se for menos x quadrado, só para menos infinito. Uhum. Então, por isso que eu acho que, apesar de ter 3 raízes, isso aí deve ser um bicho de quarto grau. Ou alguma coisa par, sexto grau, etc. Sim, Tudo bem, vamos lá. Sabendo que a função g tem uma raiz em x igual a zero, ela tem uma raiz em x igual a zero, beleza. Se ela tem uma raiz em x igual a zero, significa que. Só isso mesmo, porque ela tem uma raiz em x igual a zero. Não quer dizer muita coisa, não. Escreva uma equação da reta tangente ao gráfico de g no ponto zero, g de zero. Tá. Bem, tu tem que lembrar uma coisa, né? Que é uma equação de reta, né? sim. Uma equação de reta é aquela parada lá, ioiô, michoxô. Sim, sim. Onde o y0 e x0 são o ponto que tu tá procurando. Que aqui no caso é esse ponto aqui, 0 e g de zero. Só que ele já falou que g de zero é zero. Ele Sim, disse que tem uma raiz em x de zero. Faz sentido para ti? sim, sim. Opa, aqui também é zero. Agora só falta a gente encontrar qual é, se a gente está interessado numa reta tangente nesse ponto, né? Qual é a derivada nesse ponto. Porque o m é justamente a derivada no ponto. É, A derivada é o coeficiente angular da reta tangente do ponto. Mas ele também pode ser dado por esse gráfico que a gente tem aí, não é mesmo? sim, sim. Que é o gráfico da derivada. Então a gente só precisa olhar qual é o valor da derivada em x igual a zero. Qual é o valor da derivada em x igual a zero, você sabe? Tecnicamente seria zero. Não, olha o gráfico aí. Não. Ah, Quando no x é gráfico. zero Ah, é para sim, outro valor. é 3. 3. 1, 2, 3, isso mesmo. Pronto. Então a equação da nossa reta vai ser simplesmente y igual a 3x. Alguma dúvida? Não, não, tranquilo. Tranquilo. Conseguiu fazer essa na prova? Não, essa daí é lista de exercício. Tinha conseguido resolvê-la? Sim, essa daí foi a que eu. A única que eu fiquei mais em dúvida mesmo foi a E, o item E. Mas se quiser fazer ela completa, por mim tudo bem também. Vamos lá, vamos fazer tudo. A partir do gráfico de G', obtenha e classifique todos os pontos críticos da função g. Bem, o que são os pontos críticos? Me fala aí. São os pontos de máximo e mínimo da função da derivada, no caso. É, máximo, mínimo de inflexão. A Isso. coisa é que são os pontos onde a derivada é zero, né? Ah, sim. E aí, para nossa função, quais são esses pontos? Menos 2,4, menos 1, Errado. 0. Esse gráfico aqui é o gráfico da derivada, não é o gráfico da Ah, função. certo. Então, tu tem que olhar nesse gráfico aí, onde ele é zero. Porque se esse é o gráfico da derivada e o ponto crítico é o ponto onde a derivada é zero, é só tu olhar para quais valores de x
você tem que a derivada é zero. Ah, ok. E aí, quais são? -3, -1 e 1. Perfeito. -3, -1 e 1. Então lembra disso que eu falei, hein? Vai estar na gravação depois. Aham. A figura ao lado mostra um esboço desenhado fora de escala do gráfico de g de duas linhas, ou seja, a derivada dessa parada aqui. Uhum. É a derivada da derivada. Sim. Quais são os valores das raízes R1, R2 e R3? R1, R2 e R3 é onde a derivada segunda é igual a zero. Uhum. Como é que você vai obter isso? Com certeza olhando para esse gráfico aqui. E Sim. aí? Quais são os valores onde ela é. A derivada segunda é zero, sabe me dizer? Olhando para esse É, gráfico? calma aí. Dá -3, -1 e 1 também? Não. Não? Olha, não. Hum. A derivada ser zero significa que você está pegando o ponto de Agora, máximo ou mínimo, né? mínimo. Tá, sim, ok. Então Então, é -2,4 e 0,4 e -1. isso, exatamente. Então, esses são os pontos de máximo ou mínimo da derivada primeira. No caso onde você tem retas horizontais. O que significa que o coeficiente angular é zero, o que significa que a derivada no ponto é zero. A derivada da derivada é a derivada segunda. Então, é Uhum. justamente esses pontos aqui. -2,4, -1 e 0,4. Alguma dúvida? Ah, não, não. Por enquanto não. Só que eu confundi mesmo aqui os conceitos Tá bom. das raízes de um com o outro. Então, não confunda aí que tem muita derivada da derivada, é confuso mesmo. Determine os intervalos nos quais a função g é convexa e os intervalos nos quais ela é côncava. Convexa e côncava. Bem, existe uma forma de você obter isso. Sim, sim, Intervalos de concavidade e convexidade. Isso tem a ver com a segunda derivada, certo? sim, sim. E aí, você lembra de cabeça? A fórmula ou o resultado mesmo? Não, o que, que tem que ser para ser côncavo e Ah, o que, que tem que ser para ser convexo. de conceito, assim, agora eu confundo bastante côncavo e convexo, mas pelo que eu me lembre, a côncava, ela, antes da raiz tem que ser positivo e, ou no caso, tem que estar subindo, né? Tem que ser crescente a função, e convexo a função tem que ser decrescente, antes ou depois do ponto, É, isso ficou meio confuso, hein? Tem que né? estar mais certo isso aí. Não é difícil, não. Só tu olhar para a derivada segunda. Se ela for menor que zero, numa determinada região, né? Uhum. Vai ter que, se é menor que zero, é convexo, e se é menor que zero, se é maior. Droga, não coube. Se é menor que zero é convexo, e se é maior que zero é côncavo. Então, para tu ver as regiões de concavidade e convexidade da função, tu tem que observar a segunda derivada. Uhum. E aí, entre quais valores a segunda derivada é negativa, é menor que zero? Entre R1 e R2, Sim, ou seja, entre -2,4 e -1, né? sim. E tem mais. É. Depois de 0,4, Ou seja, de 0,4 é infinito, né? sim. Beleza.
E agora ela ser côncava. De menos infinito até menos 2,4 e entre menos 1 e 0,4. Perfeito. De boa. Considerando apenas as informações fornecidas ao longo da questão sobre a função g e suas derivadas, faça um esboço do que pode representar o gráfico de g. Eu já argumentei sobre o número n ser par ou ímpar, né? Sim, Tem a ver com a parada lá. Já que a derivada deu par, significa que o n é ímpar. Tá bom? Uhum. Isso aqui é o gráfico da derivada. E o gráfico da derivada está indo para um lugar só. Características de n's pares. Uhum. Como quando a gente faz a derivada, a gente diminui, né? 1. Então a gente está pegando o número ímpar, diminuindo 1, ele vira par. Uhum. Então o n é par. Tudo bem? Entendi. Então tá bom. Não vamos mais falar sobre isso. Agora a D. Será que com as informações que a gente tem, a gente consegue fazer um esboço? Porque fazer esboço é uma droga, né? É. Vamos fazer a coisa malemar assim. Uhum. Ah, que merda, como que a gente vai começar isso aqui? O negócio é crescente. A função é crescente, até que chega num platô. Só que antes ela era côncava. Ai, meu Deus, como é que a gente faz esse gráfico? Só olhando para a derivada. Bem, tem que fazer uma coisa assim, né? A gente sabe que em zero ela é zero, né? Tem esse ponto, pelo menos. Sim. E agora? Hum. Ela é crescente, né? Que a É. derivada ali é positiva. Se a gente tem um ponto de máximo na derivada, a derivada é igual a zero em menos 1. Então a gente tem um ponto de. Não, peraí, eu estou interessado onde a derivada é zero. Então a derivada é zero em menos 3 e 1 e 4. E 1, no caso. Menos 3, não, a derivada é zero em menos 3, menos 1 e 4. Se a derivada é zero em menos 3, menos 1 e 4, significa que na função esses são pontos de máximo. Ah, tá. Sim, 4. Ah, tá. 0,4, desculpa. Então, são pontos. Bem, o menos 3 é um ponto de máximo, né? Que ele é crescente. Uhum. Não Daí seria. aqui é um ponto de mínimo, que cresce de novo, que é outro ponto de mínimo. Cresce. Vai ser um negócio assim. Uhum. Assim, um esboço bem tosco, Sim. mas já é um começo, né? É. Ela tinha que ser crescente ali no zero, como a gente notou, no 0, aqui, na verdade, nesse número que é 1, né? Falei besteira, meu velho. Aqui é no 1, não é 0,4, é 1 aqui, tá? Né? Desculpa aí. Também me confundi. Mais ou menos isso, né? Sim. Então tá bom. Podemos para a próxima? Pode. Show. Disse que tentou fazer aquelas questões da prova, é isso? Desculpa. Aquelas questões da prova em papel lá. Ah, o que tem asa? Que passa uma moto que eu não consegui escutar direito que você perguntou. Tu tentou fazer elas recentemente, né? Essa prova eu fiz ela há 2 semanas. É, Ah. acho que eu mandei. É que não tem a questão 1 aqui, começou pela 2. Porque no caso, essa de lista de exercício, A1, eu já tinha feito ela. Essa A1, Não dá prova. da prova? Da prova também. A A1 já foi tranquila também, essa eu acertei. Tá bom. Então vamos dar uma olhada nisso aí. Uhum. Considere uma função f definida para todo x real derivável, dada por isso aí, em que a e b são constantes. Sobre essa função, conhecemos as seguintes características.
Reta tangente ao gráfico de R no ponto 2 tem equação parari parará. No caso, né, essa equação nos dá a derivada, concorda comigo? Sim. Que é 4, né? Nesse ponto a derivada é 4. Uhum. A função g é tal que de 5 a 7 a derivada é negativa. Isso significa que é decrescente. De 5 a Uhum. 7, né? Sim. No 7 a derivada é zero. É de se esperar, porque vai ser um ponto de mínimo. Ela vai Uhum. decrescendo até o ponto de mínimo. Depois a derivada fica positiva, chega no 10, positiva ainda. De 10 a 13 positiva, chegou no 13, nós temos um ponto de máximo. Uhum. Tá bom. O que ele quer que a gente faça aqui? Tem mais umas informações aí. Caraca, essa prova não tava fácil não, hein? Ah, Prova que fica pedindo coisa assim é chato, cara. sim. Calcule os valores das constantes A e B. Tum, 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 tum. É, a questão AB, a nossa AB aqui é uma equação de segundo grau. Sim. De menor que 5, né? Então, para tudo que é menor que 5, é uma equação de segundo grau. Tá, mas não entendi. Ele não deu nenhuma informação sobre menor que 5. É. Então, eu posso até procurar aqui na prova, ver se que eu fiz dá para gente tirar alguma informação aqui. Tá, pelo menos nessa tabelona ele não deu nada, né? Ele deu ali na hora da reta tangente. É, Ele falou que a derivada ali é 4. Então acho que com sim. isso a gente consegue encontrar o A, por exemplo, né? É, Agora o B vai ter que fazer algum esforço aí. Vamos lá. Né, vamos fazer aqui para x menor que 5. Estamos trabalhando na questão A. A derivada vai ficar menos 2x ao quadrado mais A, certo? Que eu estou não, seria derivando. só menos 2x? Não, tem que derivar o x. Não, então, mas aí ficaria menos 2x só. Ou é 2x ao quadrado mesmo? Ah, desculpa, cara. Tá tenso. Beleza. Essa é a derivada. Nós queremos encontrar o coeficiente angular. Uhum. Na verdade, nós já sabemos que o coeficiente angular, quando o x é 2, o coeficiente angular É 4. é 4. Então, nós já sabemos que é 4 quando menos 2 vezes 2 mais A. Certo? Certo. Então, isso vai dar menos 4, A é 8. Alguma dúvida? Não, não. Então, tá bom. E o B, como é que faz? Então, o B, eu peguei o valor de A, eu substituí na função, e aí eu peguei que f de 2, o caso eu não lembro direito o que eu fiz, mas na minha cabeça essa questão eu fiz, eu não sei o que eu fiz para me Tu dar colocou zero um por risquinho só. ali em f de 2 que eu não consigo enxergar, mas supostamente tu encontrou o valor de f de 2. É, sim, Como é que você sim. fez isso? Eu coloquei que no caso eu só falei que como f de 2 é a função, é o ponto y, vamos dizer assim, eu falei que y era igual, Coordenada y, né? é isso, coordenada y, eu botei que y era igual a 4 vezes 2 menos 6. Foi isso que eu tinha pensado na hora. Tá certo. Por quê? Porque como tu tem um gráfico, né, com uma reta Não, tangente, pensar assim, né? O ponto da reta tangente é o mesmo da função. sim, Então, se tu jogar esse 2 aqui na equação da reta tangente, tu vai obter o f de 2 também, porque tanto para a derivada, para a reta
né, para a reta no ponto, a reta tangente ali, quanto para a curva, é o mesmo ponto. Sim. Então por isso que você achou certo, tá? Era 2 mesmo. Então, você pegou esse 2 e jogou aqui. Você igualou isso aqui a 2. Uhum. Daí você achou B. Sim. Bem, então tá de boa. Só recapitulando o que você fez, né? Agora vamos para B. Deixa eu ver se tá na ordem aqui. B. Calcule os valores de f de 5 e f de 5. Nossa, entendi nada. Não sei se dá para ler direito aí. Explicando como pensou. Deu sim. Ah, O que ok. tu fez aqui para encontrar esses caras? Não, eu peguei a. Como é ali em cima tá falando que era menor ou igual a 5, se eu não me engano, né? Ah, não, só menor que 5. Eu tentei fazer com g de x. O problema é que eu não sabia como que eu achava a fórmula da função g de x para poder fazer essa Não questão. tem. Não Ah, tem como. O que tu tem que fazer aqui é usar um teorema matemático, né? uhum, Se isso aí é uma função, significa que ela é contínua, apesar dela estar quebrada em 2 pedaços, certo? sim. Sendo assim, a parte antes do 5 e depois do 5 tem que haver uma continuidade. Ah, Tanto continuidade da função quanto da derivada. Ou seja, o valor da derivada naquele ponto vai ser o mesmo, tanto para a forma aqui na parte da para de equação de segundo cima quanto grau, para de quanto na baixo. g. Então Ah, tu encontra qual que é o valor da função, tanto ali na x quadrado, blá blá blá, agora tu achou b, né? aham, Joga o 5 e descobre, vai ser o mesmo valor da g. Para a derivada a mesma coisa, joga o 5 na derivada e descobre, vai ser o mesmo valor da g. Tem que ser, porque senão não seria uma função definida para todo real. sim. É isso. E não seria derivável também. Ah, Sacou? Então tá tudo nessa frase aí, por mais boba que ela pareça. aham. Show de bola. Então, este é o argumento. Agora vamos para a próxima. Deixa eu pegar a próxima aqui. É só A e B? Tá Não, tudo não. muito perdido aqui. Acho que Tudo virado, tudo foi complicado. meio torto para pegar um ângulo um pouco melhor. Mas a próxima ali que eu mandei é a C. A C. Obtenha e classifique os pontos críticos de f. Pontos críticos da função. E aí? Eu estava pedindo os pontos críticos da função, então eu peguei a primeira função. Assim, o que eu tentei fazer era igualar tanto a primeira função para x menor do que 5, quanto g de x, igualei os dois a zero. Não, isso aí não vai te dar ponto crítico. Ah, Ponto simplificar crítico raiz. tu obtém quando a derivada é igual a zero. Uhum, Então, tu poderia, por exemplo, derivar a primeira ali. sim. Igualar a zero, beleza. Porque a segunda já tem ali, né? No próprio enunciado de gestão da. Exato, é só tu pegar as regiões de subindo e descendo. Sim. Beleza. Porque eu acho que nessa questão, na hora que eu vi ela pedindo de F, eu meio que esqueci que tinha que ser com derivada, e aí eu tentei fazer com a função mesmo. Certo. Agora, que bom que você entendeu. Sim, Então, sim. e ali, então, na outra é só tirar as coisas do gráfico, né? Os pontos onde tu vê que deixou de ser crescente e virou decrescente, ou seja, onde a derivada é zero, basicamente. Só Sim. olha ali e pronto. Então tá bom. Então vamos passando aí, porque dá pra passar. Tinha D essa? Tinha. Acho que eu.
No que tinha D, só que essa era para achar, perguntando a imagem a imagem da, Não importa a desses imagem, né? pontos. Sim. Mandou a foto. Outro mandou virado. Determine a derivada. O limite da derivada tendendo a infinito. E aí? Só de olhar para a tabela, dá para saber? Ah, saber dar. Saber dar. Acho que seria. Ele está perguntando para mais ou para menos infinito? Para infinito herol. Quando ele não coloca o sinal, acho que é mais ou menos. Ok. Então, seria menor quando o x fosse menor ou igual a 5 ou maior do que 15? Não, ele está querendo saber para a função como um todo. Então, como ela nos deu aqui a informação que para maior que 15 não muda mais o comportamento. Aham. Peraí, se bem que ele falou um negócio aqui. Ele falou que quando a função tende a infinito, ela vai para 1. Ah, Então ela vai tendo tipo uma assíntota. aham. É o que tá ali no, na informação 4, tá vendo? Ah, sim. Ela tende a 1. Uma assíntota. Então, se ela tende a 1, ela tem um valor constante no infinito, certo? Aham. Sendo assim, a derivada para mais infinito vai para 0. Ah, ok. Porque se está constante, né? Como não tem mais Sim. variação no infinito, ela tende a 0. Então, beleza? Aham. Para mais infinito. Agora, para menos infinito tem a ver com a parábola, né? É, Essa parábola aí não é decrescente? sim. Então, menos infinito, né? Uhum. Então, para menos infinito ela tende para menos infinito. E para mais infinito ela tende para 0. Tudo Aham. bem? Ou tu acha que eu te enrolei? Não, consegui entender. Consegui entender. Opa, aí sim, qualquer dúvida, só pergunta, hein? Eu tô deixando abstrato assim porque parece que você tá pegando. Senão na Não, eu outra, tô conseguindo pegar, sim. então tá bom. Senão a gente pode, mas vai perder mais tempo. Beleza. Tu vai ter uma prova de novo desse assunto? É, não desse assunto, eu vou ter de, se eu não me engano, acho que tem mais 2 semanas para a próxima prova. Ela vai ser sobre derivada de exponencial, derivada de logaritmo, derivada de funções compostas e mais algumas outras coisinhas. Decorar, Essas né? outras coisinhas que eu estou falando é que eu não peguei elas que eu faltei 2 semanas de 2 aulas, no caso, que eu estava viajando, aí eu ainda tenho que pegar a matéria dela. Entendi. É bastante coisa para ser decorado, tá? Ah, Você já sim. chegou a aprender a regra da cadeia? Eu aprendi, acho que agora na última aula mesmo que eu tive. É. De modo Mas foi. geral, se for só exponencial, o seno, cosseno, log, tudo Uhum. decorado, né? Tu Ah, pega a tabela lá e já era. O problema não é esse. O problema é quando tu tiver que fazer a regra da cadeia, né? aham. Então, É. treta. Vamos lá, então. Deixa eu pôr aqui. Construa o gráfico de pelinha. Pô, o cara tá de sacanagem. Já começa com gráfico. Então, menor que menos um é menos um. E aí, tu sabe como fazer o desenho disso? Em o ela é uma reta menos um. Perfeito. Uma reta horizontal, tu quer dizer, né? Sim. Reta horizontal é menos um. Isso. Depois, x de menos um a um. E aí, como é que fica? Então, essa foi a parte que eu fiquei um pouquinho perdido. Eu, Tem que pensar assim, ó. Se y é igual a x, isso aqui é a reta identidade. ah, Então, é uma retinha perfeita, 45 graus. sim.
Entende o que eu quero dizer? Aham, entendi. Isso aqui, só isso. Ah, E depois, sacanagem, né? é. E depois uma reta horizontal de novo. Sacanagem demais. Fartou tu pôr na equação, né? Que assim, pelinho o cara fica meio perdido, mas isso aí é uma função. Sim, Y sim. igual a menos 1, Y igual a X e Y igual a 1. Aham. Beleza. A função pelinha é contínua em todos os pontos do seu domínio? Sim, para ela ser derivável, ela necessariamente precisa ser. É, ela tá falando que se pelinha é contínua, tipo, dane-se ela Ok. ser uma derivada e tal, né? Tu tem Ah, que olhar para esse gráfico aqui e ver se ele segue as regrinhas de ser uma função contínua. O que aham. uma função precisa ser para ser contínua? Você Os, sabe? Tem três regras que ela precisa os seguir. limites laterais têm que ser iguais Isso. e o limite das seções, vamos dizer assim, elas têm que ser igual ao valor do ponto, vamos dizer assim. Perfeito. A função tem que ser definida no ponto, o limite tem que existir no ponto e essas duas coisas que eu falei, tem que dar a mesma resposta. Isso. É o que nós temos aqui, né? Uhum. Beleza. É que esse é até um ponto que eu fiquei um pouquinho, que eu tinha um pouquinho de dúvida. Por exemplo, se no x, falando x, se menos um for menor ou igual a x, menor ou igual a 1. Se não tivesse menor ou igual e maior ou igual, vamos dizer assim, ela continuaria sendo contínua? Não. Não? Porque se não tivesse o igual a 1 em nenhum lugar dessa fórmula aqui, né? Dessa Uhum. função, se não tivesse o igual a 1, significaria que o 1 não está definido. Então você Ah, teria um ponto aberto, tá ligado? entendi. Então, como tem um ponto aberto, apesar do limite, né, existir, a função não é definida, então ela não é contínua. Ah, ok. Beleza. A função pelinha é derivável ou diferenciável em todos os pontos do seu domínio? E aí, o que uma função precisa para ser derivável? Ela precisa ser contínua e os limites laterais da derivada, se não me engano, eles têm que ser iguais também. Basicamente, a derivada pela esquerda tem que ser igual à derivada pela direita, do ponto. É isso. É, sim. A mesma coisa que o limite, sacou? Só que Aham. tu olha a derivada. Tá. Então, a derivada pela esquerda ser igual à derivada pela direita. Como esse aqui é um gráfico de derivada, né? Aham. Então, da própria pelinha, né? É, A gente pode ver pelo limite, como tu falou, né? é. Então, como ela é. Como ela é. Peraí, ele tá perguntando se a pelinha é derivável, né? Ou seja, se a derivada dela. Tá falando da derivada dela, na verdade. É. Então não, né, cara? Tu concorda comigo que essa função não é derivável? É, sim. Acho que sim, né? Por que ela não é derivável? Porque no caso, antes de menos um e depois de menos um, você não tem uma taxa de variação. Você não tem a mesma taxa de variação. Ah, Porque, por exemplo, antes do menos um é zero, porque é uma reta constante. aham, Depois do menos um é um, porque a reta y é igual a x. aham. Então, pela esquerda, tu tem um valor de derivada, zero, e pela direita, tu tem outro, um. É, e Como, aí como o a esquerda não é igual mesmo, à direita, já não é derivável nesse ponto, é, entendeu? e aí o mesmo vale para a retinha verde com a reta azul. Exato. Pro ponto, no caso, um. Então, essa função não é derivável em menos um e um, tá bom? Uhum. Show de P, cara. Construa o gráfico da função P duas linhas. Ah, velho, eu preciso ir no banheiro. Tu só pensar, né? Onde é constante, onde não é. Constante É, se a derivada é zero. Tem como tu fazer um gráfico e mandar uma foto? posso tentar fazer um aqui. Show de bola. Faz aí e me manda uma fotinha. Já volto. Tá bom.
E aí, meu irmãozinho, conseguiu fazer o gráfico? Oi. Eu acho que eu consegui fazer, só que a câmera aqui do meu celular não tá pegando uma qualidade muito boa, então não dá pra entender nada aqui da foto. Pô, mas deve ser até que Pix, então, para não conseguir entender nada. Mas manda aí, vamos ver se eu identifico. Não, agora pegou Tu o sempre tem que negócio. bater as fotos fora do aplicativo do WhatsApp, porque o aplicativo do WhatsApp tem uma câmera muito mal configurada. É, É, bate fora e daí puxa ela, né, na uhum, própria conversa. Puxa a foto na própria conversa. é. Eu mandei, mas eu acho que tá errado, porque. Tá, completamente errado. Ah, O que tu tem que ver aqui é o seguinte: se a gente for fazer o gráfico da derivada, né? Ou seja, a gente olha sim, para esse gráfico e pensa na derivada. A gente tem o seguinte: a gente tem que ali do menos infinito até o menos um em x, né? Valor sim. constante, certo? Uhum, Então, a derivada em toda aquela parte ali vai ser zero. Toda aquela parte ali é zero. uhum, Depois, qual que é a derivada aqui da reta y igual a x? É 1. A derivada é sempre 1. sim. Então, tipo, tem um gap aqui mesmo. É natural isso. Ah, eu achava que tinha que ligar Não, elas. não pode ligar. Porque é o que está Entendi. acontecendo. Se Aham, tu tivesse ligação, tu teria uma outra curva aqui, um outro processo acontecendo aqui. Então, aham. não é o caso. Então tem esse gap mesmo. Não sei se tu lembra das questões de física no ensino médio, mas isso era muito comum quando a aceleração mudava numa conta. A aceleração Sim. era uma, depois era outra. O gráfico ficava meio zoado assim. É, Não é mesmo? Beleza. Pô, meu velho, é isso. Acho que não dá pra gente terminar o resto, mas deu pra fazer uma boa revisão, né? deu pra pegar, assim, as questões da prova mesmo, que eram as que eu mais estava com dificuldade, foi. Na verdade, eu só queria, sim, se a gente puder passar um pouquinho do tempo, não Não dá, sei. tem outro aluno Ah, agora. não? Ah, ok. Mas é porque eu tava querendo muito saber como é que faz essa A4 que eu te Você mandei. devia ter pedido, velho. Por isso que eu falei até. Ah, Não posso, cara. O menino ah, já tá mas não. chamando aqui. Mas se tu Ok. quiser aula em outro momento, é só chamar, beleza? Ah, ok, então. Mas tá suave, então. Aí eu. Uhum. A Mas, 4 é aquela do limite? é, Cara, o que tu tem que fazer aí é a regra de L'Hopital, cara. isso eu não vi, não lembro de ter visto. Ou tu pode abrir o polinômio ali, o que é bem trabalhoso, e depois isolar o maior grau. Quer dizer, isolar H em cima e embaixo. Aham, certo. É um jeito também. A L'Hopital é derivar em cima e embaixo. Se tu derivar em cima e embaixo, o problema já desaparece, tá? Ah, ok, então. Tá. Mas valeu, Beleza? então. Valeu, abraço. Valeu, abraço. Tchau.